Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. A gente começa essa edição falando sobre a denúncia feita pela campanha do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, sobre supostas fraudes em inserções eleitorais em rádios de todo o país. Parlamentares pedem a abertura de uma CPI para investigar emissoras de rádio que não veicularam a propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem mais informações para a gente. Boa noite, Igor. Oi, Érica, boa noite a você, ao Lacombe, e boa noite também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, essa CPI foi proposta pelo deputado Jerônimo Goergen, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, o número de veiculações de propagandas eleitorais entre os dois candidatos da presidência da República foi desproporcional e houve um claro favorecimento ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar agora colhe assinaturas para fazer o requerimento de abertura da comissão. Esse é o passo a passo oficial para a abertura de uma CPI. São necessárias 179 assinaturas, o que corresponde a 1/3 da quantidade de parlamentares que tem na Câmara dos Deputados. Jerônimo Goergen é apoiado por membros do Partido Liberal, a legenda do presidente Jair Bolsonaro, entre eles os deputados Carla Zambelli e Carlos Jordi. Eles falaram conosco sobre a importância da abertura dessa CPI. Vamos acompanhar. Agora, com esse fato novo da exoneração do servidor da Justiça Eleitoral, do TSE, que cuidava disso, é um fato que deve ser analisado, investigado, por que foi feita essa exoneração e quem foi o responsável por não veicular essas inserções e por que não foi feita a fiscalização por parte do TSE. Tem algo muito estranho em tudo isso e temos certeza que isso acaba afetando o resultado da eleição. Por isso, queremos que haja uma comissão parlamentar de inquérito para termos certeza de que não houve uma fraude e de que isso não aconteça mais, prejudicando as próximas eleições. Agora a gente percebe, por exemplo, uma ausência de governança do Alexandre de Moraes com um servidor que avisou que desde 2018 coisas estranhas estavam acontecendo com o envio de materiais de campanha do presidente Bolsonaro, em que o Lula foi extremamente beneficiado e Bolsonaro extremamente prejudicado. É bem complicado o que nós estamos passando e a Polícia Federal precisa entrar no caso. Meu gabinete já pediu serviço de proteção à testemunha para o servidor, o rapaz, que teve que sair praticamente escoltado do TSE para fora do seu serviço. Nós precisamos de uma solução urgente. Bom, e o processo de abertura da CPI vem depois que a campanha do presidente Jair Bolsonaro entregou as provas sobre fraude eleitoral por parte de emissoras de rádio de todo o país, sobretudo na região Nordeste. No documento, cerca de 154 mil inserções da campanha do presidente Jair Bolsonaro deixaram de ser veiculadas em 14 dias. Hoje, o TSE exonerou um servidor público. Ele afirma ser vítima de abuso de autoridade e diz que existem falhas de fiscalização e acompanhamento das inserções de emissoras de rádio. O repórter Anderson Arcoverde detalhou essa exoneração numa reportagem completa que você confere agora. A exoneração do servidor pelo Tribunal Superior Eleitoral foi assinada nesta terça-feira, mas publicada hoje no Diário Oficial da União. Alexandre Gomes Machado é concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, mas em 2014 foi transferido para o TSE. Ele ocupava a função de coordenador do pool de emissoras, função responsável por disponibilizar o material de campanha dos candidatos às empresas de rádio e TV. A portaria que exonerou o servidor não cita o motivo da dispensa. Segundo Alexandre Machado, a exoneração foi anunciada ontem à noite, na frente de todos e sem nenhuma explicação. O servidor afirma que a falta de informação e a forma como foi tratado acenderam o sinal de alerta. Logo que saiu do TSE, ele procurou a Polícia Federal e ainda de madrugada prestou depoimento sobre o que acredita ter sido o real motivo da dispensa. Em depoimento, Alexandre Machado afirmou que recebeu um e-mail da emissora JM Online de Uberaba, Minas Gerais, no qual a rádio admitiu que entre os dias 7 e 10 de outubro
deixou de transmitir na programação 100 inserções da propaganda eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. O servidor disse que comunicou o fato a Ludmila Boldo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência, e que apenas meia hora depois foi exonerado. Ainda em depoimento, Alexandre Machado falou que procurou a polícia por considerar que foi vítima de abuso de autoridade e que teme por sua integridade física. Em nota divulgada no site, o TSE informou que a exoneração foi por supostas práticas de assédio moral, praticadas por motivação política. O TSE afirmou ainda que não tem obrigação de distribuir o material de campanha, apenas disponibiliza os links e que a responsabilidade de acessar o material é das emissoras. Já a fiscalização deve ser feita pelos partidos e coligações. No Congresso, parlamentares que apoiam o governo reagiram. O senador Lazier Martins, do Podemos, disse que a denúncia de desigualdade na propaganda é grave e defendeu o adiamento da eleição. O deputado federal eleito Gustavo Gayer, do PL, também acha que o processo eleitoral foi comprometido. O que aconteceu fere de morte a isonomia, a igualdade entre os candidatos nessas eleições, algo que deveria ser garantido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Mas uma investigação tem que ser feita sim, porque tudo indica que isso aconteceu lá dentro do próprio TSE. O deputado Felipe Barros, do PL, pediu ao Ministério da Justiça proteção ao servidor que foi exonerado e comunicou o fato à Comissão da Organização dos Estados Americanos, que veio ao Brasil monitorar as eleições. A denúncia é grave, os fatos são graves. O fato do TSE ter exonerado o servidor é uma assunção da culpa do TSE. O TSE, eu estou vendo agora, que tem tentado dizer que na fiscalização, a distribuição do conteúdo não seria responsabilidade deles. Mas nós sabemos que o TSE tem o poder de polícia quando se fala em propaganda irregular. O Instituto Nacional de Advocacia entrou com representação na Procuradoria-Geral da República pedindo a abertura de inquérito para investigar o caso e o adiamento do segundo turno. O Ministério Público ainda não se manifestou sobre o caso. Nossa produção procurou o servidor exonerado, Alexandre Machado, mas ele não quis gravar a entrevista. Em Minas Gerais, onde cumpre compromissos de campanha, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as normas propostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso. Em nota, a direção da rádio JM-FM, citada no depoimento do servidor Alexandre Machado, disse que a não veiculação das inserções do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro ocorreu porque o PL, partido do presidente, não enviou o material para divulgação. Vamos voltar com o repórter Igor Damasceno em Brasília. Ele tem mais informações sobre agora decisões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que foram divulgadas há pouco. Igor, o Alexandre de Moraes pretende adiar as eleições? Essa é uma informação de momento, Érica. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, descartou qualquer possibilidade de adiar o segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30, esse domingo. Nós acabamos de receber um documento assinado por Alexandre de Moraes. Ele também negou o pedido de investigação, pedido esse da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Não vai investigar, o TSE não vai investigar as emissoras de rádio. Alexandre de Moraes justificou
criticou essa decisão, disse que essa denúncia da campanha do presidente é apenas para tumultuar o segundo turno das eleições, a reta final das eleições. Essa denúncia, inclusive, vai ser apurada pela Corregedoria Eleitoral, atendendo a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. O Brasil gerou mais de 2 milhões de vagas de trabalho com carteira assinada desde o começo do ano. De acordo com o Ministério do Trabalho, só no mês passado, quase 280 mil empregos formais foram criados. Bianca estava desempregada há quase um ano. No mês passado, veio a boa notícia. Foi contratada como vendedora nesta loja de bijuterias no centro do Recife. Parece a oportunidade. Qual é a sua expectativa de crescer aqui na empresa? De crescer e futuramente crescer em outras áreas, né? Bons ventos andam soprando também na floricultura do Luiz. Com o aumento da clientela, ele precisou contratar mais uma funcionária. O centro do Recife, ele se torna bastante movimentado nesse período. Então é uma expectativa que se tem de criação de empregos, que a gente agora comece aquele período de empregos de final de ano, não é? O mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo positivo de 278 mil contratações no mês de setembro, segundo o dado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O levantamento apontou ainda que houve uma variação positiva nas 5 regiões brasileiras, com destaque para a região Nordeste, que registrou 86.658 contratações, um aumento de 1,25% com relação ao mês de agosto. Comércio, indústria, agropecuária, todos apresentaram números positivos. O que chama a atenção também é que todas as regiões também apresentaram um crescimento no mês de setembro. Serviços foi o setor que mais abriu vagas em setembro, com a criação de mais de 122 mil postos formais. Na sequência, vem o comércio, a indústria geral, a construção e a agropecuária. No acumulado do ano, foi registrado um saldo positivo de 2 milhões e 14 mil empregos. De maneira geral, há uma perspectiva bastante interessante para esse ano da retomada dos empregos, o que deve fazer com que a taxa de desemprego caia ainda mais dos atuais 8,9%, que o IBGE divulgou. E os dados do CAGED são tema da rodada de opinião. O mercado de trabalho aquecido é um dos grandes trunfos de Bolsonaro. A reabertura pós-Covid e o pacote de estímulo do governo melhoraram substancialmente as perspectivas econômicas. Mas, na avaliação do mercado, a atividade deve perder ímpeto no último trimestre do ano e principalmente em 2023. E há várias explicações. Altas dos juros por período prolongado, possível recessão mundial e a pesada conta fiscal do pacote de bondades eleitorais. É a velha máxima, um dia a conta chega. E essa conta está salgada, algo na casa de 200 bilhões de reais, segundo o estudo da FGV. Em outras palavras, o efeito anabolizante é sentido fortemente agora, às vésperas da eleição, mas pode ser passageiro. Por outro lado, o candidato do PT trabalha com o aumento da extrema pobreza entre 2016 e 2021, a inflação e a correção do salário mínimo apenas pela inflação, sem aumento real, para mudar o jogo. São mais de 2 milhões de postos de trabalho em um ano. É mais uma notícia boa da área econômica. Aliás, o que salta aos olhos é como o Brasil vai bem depois daquele fique em casa, a economia a gente vê depois. Não será surpresa também se a campanha do PT e os seus aliados afirmarem que o número foi menor do que no ano passado, forçar essa comparação. Afinal de contas, com o fim do lockdown, houve o reaquecimento natural da economia em todos os setores, especialmente o de serviços. Os dados também mostram agora o avanço das vagas de trabalho na indústria e no comércio, que ainda vai melhorar em dezembro com as festas de fim de ano. Agora, será que há poucos dias das eleições a turma do despiora, do mas, vai retomar esse discurso? O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. É a segunda vez seguida que o Copom mantém a taxa depois de uma sequência de 12 altas. E a taxa de juros é assunto para Salete Lemos no quadro Faça as Contas.
Olá, boa noite a todos. Essa questão das taxas de juro intimida até os maiores especialistas do mundo em economia, né? O Conselho, que define a taxa Selic na reunião do Copom, que começou ontem e terminou agora há pouco, teve de segurar toda e qualquer expectativa, dos mais pessimistas aos mais otimistas. E não foi fácil, né? Porque se os juros sobem, ok, todos nós já sabemos que o objetivo é baixar preços, baixar consumo e, por tabela, baixar a inflação. Se os juros caem, ótimo, temos mais consumo, mais investimento, mais produção. Agora, juros estáveis, 13,75% ao ano, é aquela história, né? Deixa como está para ver como é que fica. Afinal, se tivermos queda de preços nos últimos meses, nada garante que essa deflação continue. Na verdade, o que pegou, gente, hoje, e pegou forte na reunião do Copom, foi o crescimento de vagas no mercado de trabalho. De acordo com os economistas do Banco Central, mais emprego significa mais salário, maior consumo e, por tabela, maior pressão sobre preços. Baixar juros nessa situação coloca maior risco ao controle da inflação. Resultado, o que deveria ser uma ótima notícia, que é a recuperação de emprego, serviu de alerta para o Banco Central na definição dos juros. Como temos acompanhado nos Estados Unidos, a recuperação de emprego e de salário são os principais motivos para deixar os juros cada vez mais altos. Na Europa, o contrário, não tem reaquecimento de mercado de trabalho e os governos europeus não querem aumentar os juros. Faça as contas, o resultado pode te surpreender. Uma boa noite a todos. Meu nome é Daniele, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa com deficiência pode levar alguém de ajuda para poder votar? A pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida pode se fazer acompanhar de uma outra pessoa de sua confiança, inclusive essa pessoa de confiança adentrar na urna e digitar os números, né? A legislação ela ressalva que o presidente da sessão verificará essa necessidade e, havendo, autorizará que esse outrem vá até a urna para que possa exercer o direito de voto. O PTB e o Patriota anunciaram um acordo para a fusão dos partidos. Em notas, legendas afirmaram que a decisão foi tomada por unanimidade pelas direções das duas siglas. A nota diz ainda que o novo partido vai se chamar Mais Brasil e usará o número 25. Por 9 votos a 2, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a norma que aumenta os poderes do Tribunal Superior Eleitoral para a remoção de conteúdos em redes sociais. Os votos foram registrados no plenário virtual do STF. Os ministros Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Rosa Weber seguiram o voto do relator Edson Fachin. Apenas Nunes Marques e André Mendonça foram contra a medida. A gente volta a falar sobre as possíveis fraudes na veiculação da campanha eleitoral para presidente da República. Uma rádio de Vitória da Conquista, na Bahia, diz que foi induzida ao erro nas inserções eleitorais pela campanha do ex-presidente Lula do PT. A emissora Rádio Clube alega que foi induzida ao erro depois de veicular um direito de resposta do ex-presidente Lula no lugar das inserções de Bolsonaro. O problema teria ocorrido porque a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchianeri, já teria suspendido 164 direitos de resposta concedidos ao candidato do PT. A rádio diz ter recebido da campanha petista, no dia 21 de outubro, e-mails com uma relação de inserções do candidato Lula para serem publicados como direito de resposta, no lugar do concorrente Jair Bolsonaro. Porém, a decisão da ministra do TSE, suspendendo o direito de resposta, passou a valer na noite de quinta-feira, dia 20 de outubro. Eles continuaram mandando material e vários e-mails dizendo que tinha que colocar o direito de resposta, insistindo. Nós questionamos e outras rádios também questionaram. E aí eles disseram que o direito de resposta só valia para... a suspensão só valia para a TV, não valia para o rádio, que o rádio tinha que colocar o direito de resposta.
Na mensagem entregue à rádio, a campanha de Lula pede para que as inserções do concorrente sejam substituídas pela resposta do candidato do PT. Na sexta-feira à tarde e à noite, não rodou o material do Bolsonaro. Só rodou o Lula e o direito de resposta. Segundo a rádio, com um suposto erro, o direito de resposta de Lula foi veiculado em mais de 100 municípios do sudoeste da Bahia e no norte de Minas Gerais. Entramos em contato por telefone com a empresa responsável pela campanha do PT nessa região da Bahia, que confirmou o envio das inserções. Nós recebemos aqui a informação da Rádio Clube, dizendo que estava recebendo e-mails de vocês para inserção de direito de resposta do candidato Lula no dia 21 de outubro, conferem? Sim. Havia sido suspenso, né, esse direito de resposta. Isso. Procurada, a Rádio Clube diz que fez um protocolo do caso no Ministério Público Federal da região. Já o Ministério Público não respondeu à nossa produção. O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com representantes da Confederação Nacional dos Municípios e deu entrevista para uma rádio. Agora à noite ele participou de um podcast. Lula participou do podcast no começo da noite com o humorista Paulo Vieira, na sede de uma produtora na zona oeste de São Paulo. Mais cedo, o candidato do PT se encontrou com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, também na capital paulista. Lula assinou um compromisso em fortalecer o Fundo Nacional da Educação Básica e discutir o aumento do fundo de repasse aos municípios. Eu estou dizendo todo dia que se ganhar as eleições, logo no começo, no mês de janeiro, eu vou ter uma reunião com os 27 governadores para repactuar o pacto federativo e depois eu vou começar a conversar com os prefeitos. É na cidade que acontecem os problemas, é na cidade que o povo procura médico, é na cidade que o povo procura ônibus, é na cidade que o povo procura escola. Durante a manhã, Luiz Inácio Lula da Silva deu entrevista a uma emissora de rádio de Manaus. Por cerca de uma hora, o candidato falou sobre obras feitas na região nos mandatos como presidente, a importância da floresta amazônica e a criação de incentivos para a região norte do país. Nós temos 30 milhões de terras degradadas, de pasto e outras coisas que já foram plantadas, que você pode recuperar, duplicar a produção de alimento no Brasil, sem precisar derrubar uma árvore. O candidato falou também sobre planos para um eventual novo governo, entre eles a criação do Ministério de Segurança Pública. A gente tem quase 16 mil quilômetros de fronteira seca. A gente tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Então a gente precisa tomar muito cuidado em tomar conta dessa fronteira e é por isso que nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública para, além de ajudar os governadores no combate aos crimes dentro do Estado, a gente quer ter uma forte política de controle das nossas fronteiras para evitar o contrabando de arma, para evitar a questão do tráfico, para evitar a questão da droga. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, visitou 3 cidades de Minas Gerais. Bolsonaro começou a maratona por Minas pela manhã em Governador Valadares. A visita à cidade não estava prevista na agenda. Ele participou de uma carreata e discursou para apoiadores. O segundo compromisso do dia foi em Teófilo Otoni, onde o candidato à reeleição ressaltou as conquistas econômicas do governo. O Brasil vai indo muito bem pós-pandemia. Desemprego lá embaixo, cada vez mais a economia para cima. Criamos o Pix. Quem tem Pix aí? O Pix fez com que aqueles informais, os invisíveis, entrassem realmente no mercado de trabalho. E com a gente não tem taxação do Pix, não. Na quinta visita a Minas Gerais, neste segundo turno das eleições, Bolsonaro esteve também em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Aqui ele se encontrou com prefeitos da região e depois participou de um comício no Parque de Exposições da cidade. No primeiro turno, Bolsonaro foi o mais votado em Uberlândia. Teve 46,37% dos votos válidos, mas no estado ficou em segundo lugar. O governador reeleito Romeu Zema, coordenador da campanha em Minas, disse que vai trabalhar até o último dia para que Bolsonaro fique na presidência por mais 4 anos. Todos nós temos de angariar votos. Não podemos deixar o Brasil andar para trás. Conto com vocês. Obrigado.
No discurso para os apoiadores, Bolsonaro disse que o Brasil é referência para o mundo. Agora há pouco foi anunciado que no mês passado criou-se no Brasil mais 250 mil empregos. O Brasil está de vento em popa. Nunca tivemos tantas pessoas empregadas no Brasil. Mais de 104 milhões de pessoas. Também um país industrial que cada vez mais, gerando riquezas, traz bem-estar para a nossa população. Meu nome é Caroline Queiroz. No meu estado tem segundo turno para governador. Mas eu vou estar em trânsito, vou estar viajando. Aí eu gostaria de saber se eu consigo votar em trânsito também para governador ou se seria somente para o presidente. Aquelas pessoas que estarão em trânsito em um estado diferente daquele originário, essas pessoas só são autorizadas a votar para o cargo de presidente. Então, se, por exemplo, no estado de São Paulo teremos segundo turno para governador, nunca foi autorizado ela aqui em Minas Gerais votar para este cargo, bem como para deputado federal, estadual ou senador do estado de São Paulo. Rede TV News de volta, vamos falar de esporte e o Flamengo já está no Equador para a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense no sábado. O time deixou o Rio de Janeiro com uma grande festa da torcida. No embarque, ainda lá dentro do ninho, eles não sabiam que estava por vir. Lá fora, o coro já estava bem ensaiado. Mas e o coração? A mil. Isso aqui é Flamengo demais. Paixão de torcedor é assim mesmo. E no Rio não tem outro igual. Só Flamengo é campeão mundial. E agora, seu povo, perde o mundo de novo. E na saída do ônibus, o pedido da torcida era um só. Em vários pontos do trajeto dos quase 50 quilômetros, lá estavam os torcedores. A viagem nesta quarta-feira foi uma exigência da Conmebol, que pede para que os times da final cheguem à cidade da decisão com 3 dias de antecedência. A expectativa é que a partida contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador, tenha cerca de 15 mil flamenguistas. Mas quem não estará lá veio para cá, dar boa sorte ao clube a caminho da final. Muito amor, carinho, dedicação. Espero que o time retribua muito por tudo isso que a gente está fazendo por eles. O entorno do aeroporto aos poucos ficou lotado. Mengão campeão, graças a Deus. Se Deus quiser, Mengão campeão. E você? Vai! Flamengo vai ganhar! A caminhada até o terminal de cargas foi com muita festa. Para este torcedor, teve até sacrifício. É tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo. É a terceira final da Libertadores do Flamengo nos últimos 4 anos. E a despedida da torcida pelas ruas do Rio é uma tradição desde 2016. Quando os ônibus chegam aqui no aeroporto, não tem nem o que falar. É essa explosão toda que você está vendo aí. Policiais, militares e federais reforçaram a segurança, mas tudo foi mesmo uma grande festa. Uma demonstração de amor ao time, um pedido para ser campeão até com sotaque francês. Apaixonado pelo Brasil e pelo Flamengo, e aí como esse espetáculo não precisa de explicação, é o Flamengo! É o nosso gringo da sorte, esse ano tem ele, tem Paris, tem tudo, vai ser nosso, bora! E o Atlético Paranaense também já seguiu para o Equador para disputar a final da Libertadores. A delegação paranaense foi recepcionada com muita festa no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, antes do embarque para Guayaquil. Cercados de faixas, bandeiras de mastro e bateria, os jogadores da equipe até desceram do ônibus e cumprimentaram os atleticanos que se amontoaram em um dos portões de entrada do aeroporto. 17 anos depois, o Furacão vai disputar a sua segunda final de Libertadores. O título da competição seria a maior conquista da história do clube.
O presidente Jair Bolsonaro convocou uma coletiva de imprensa agora à noite para falar sobre as supostas fraudes nas inserções eleitorais. Nós vamos voltar a Brasília com o repórter Igor Damasceno, que acompanha essa entrevista. Boa noite, Igor. Oi, Érica, boa noite novamente a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. Assim que soube que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não iria investigar as emissoras de rádio de todo o país, o presidente Jair Bolsonaro então convocou os jornalistas para o Palácio da Alvorada, onde ele está nesse exato momento. O Bolsonaro já começou essa coletiva, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, disse ainda que é irrefutável, que é impossível Alexandre de Moraes inserir o processo no relatório das fake news. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes disse que essa denúncia não procede, como nós dissemos anteriormente, foi somente para tumultuar o segundo turno e agora foi anexado no inquérito das fake news. Bolsonaro acha isso um absurdo, uma decisão contraditória, inconstitucional. Disse ainda que é bastante estranho, um dia depois das provas exigidas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes chegarem ao TSE, um servidor da casa ser demitido sumariamente. Bolsonaro disse que isso é bastante complicado, bastante perigoso. Disse ainda que esse servidor prestou depoimento à Polícia Federal, dando o ponto de vista dele, a versão dele dos fatos, e que mesmo assim nada foi investigado e que o processo agora corre na Corregedoria Eleitoral. Acaba de chegar também uma nota da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eles disseram que tudo isso é antidemocrático, disseram ainda que os documentos comprobatórios foram entregues no prazo estipulado. Nós vamos ouvir agora um trecho da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. As inserções, essa de raça, fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. Agora, eu repito aqui, o senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas, né? Eu também, por vezes, fui acordado, cochilei, prestamos as informações na hora certa. O senhor presidente, o senhor Alexandre de Moraes, simplesmente inverteu o processo. Os acusados estavam gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos 2 auditoриas contratadas e uma terceira em contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, bem que eu achei nem pesado demais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não aparecia rádio, que apareceu quase zero. Então isso desequilibra o processo democrático, o que nós sempre queremos e lutaremos. Por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado Democrático de Direito. Por isso a urgência de recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí. Outras informações sobre a entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro logo mais no Leitura Dinâmica. Até amanhã, boa noite. Boa noite.